Eu sou Tato Teixeira, sou artista, moro aqui no Rio de Janeiro, trabalho com artes visuais, com performance, trabalho com produção de teatro, trabalho com direção de arte, de cinema, sou professor de arte também, da rede pública e privada do Estado, e estou há 10 anos atuando aqui na cidade como artista, trabalhando em coletivos de criação, fazendo intervenções urbanas, fazendo performance. O Hélio de Sica é um tio, um pai, um parente, assim, por conta da identificação da transformação dele, né? A capacidade dele de lidar com de absorver a realidade brasileira, de absorver a favela, de absorver o marginal dos anos 60 e trazer isso com tanta vitalidade, né, e honestidade para o trabalho dele. Isso é uma referência, eu acho que para mim, para muitos artistas, no sentido de que a Tropicália, não é só a Tropicália, porque envolve, né, a exposição Opinião 65, tem várias exposições que estavam ali fervilhando, o Cinema Novo, o Teatro do Zé Celso Martinez Corrêa em São Paulo, Rei da Vela. Então todas essas criações liberaram a prática artística também. Isso vem reverberando naturalmente no que a gente tem de contemporâneo, no que é produzido agora, no presente, nos artistas de agora. Naturalmente tem essa liberdade. É uma coisa que o Brasil precisava, era uma urgência brasileira. Mas eu não acho que tem um peso tão referencial. Eu acho que, para mim, o Hélio tem uma importância grande, como a Lígia Clark, que foram os primeiros que apontaram para a relação do outro participante, essa transformação de não ser só o contemplador, né? Mas eu não vejo que as outras questões da Tropicália ou da questão política, eu acho que essas coisas se diluem mais, hoje não impregna tanto assim. A referência não parece tão direta. Como era no passado. Como era no passado. E estou elaborando um novo projeto também sobre violência urbana, que é uma coisa que é um tema muito forte, que eu acho que é importante ser tocado também. É como se fosse um arquivo do presente, já que o arquivo está tão em moda. A violência urbana é um arquivo do presente. A bala perdida é o agora, né? É o já. As pessoas morrem em números gritantes e isso não é noticiado mais, isso não tem visibilidade. Eu acho que o papel da arte, para te responder um pouco da questão aonde que está a arte política no Brasil hoje, tem que dar visibilidade para aquilo que não tem. Mas será que isso não tem a ver com essa mídia nova, televisão, outras coisas? Que diluiu um pouco? Eu acho que a mídia pulverizou tudo, né? A internet e tudo mais, as fontes de informação são múltiplas e ao mesmo tempo não interessa mesmo dar esses dados reais, né? A gente já sabe que a mídia e a televisão e a própria mídia de internet, ela tem seus interesses próprios, né? Ela vende seus produtos, então o artista ainda tem alguma liberdade se ele pode escolher um tema mais radical, menos visível, e aí, pelo meio da obra, dar outra visibilidade para esse tema. Eu acho que isso que pode fazer pulsar ainda, aparecer alguma coisa interessante, né? Porque o que é comum, o que está estabelecido pela mídia, isso não tem muita força, né? Isso diz pouco, né? Eu acho que nesse sentido é que eu acho que o trabalho pode ser político.
se ele puder dar outras visibilidades, se ele puder mostrar coisas que estão sendo escondidas, não só no campo político como tema, mas no campo do ser humano, nas subjetividades, em qualquer campo, né? O artista tem que fazer aparecer alguma coisa. Esteja oportuna no Brasil o uso da performance, porque é uma mídia, né? O corpo é uma mídia que mantém uma liberdade na mão do artista, vamos dizer. Ainda assim, a performance ainda é uma forma onde pode ser pouco apreendida. Você vai ter um registro, você tem outros desdobramentos da performance, mas a performance em si, ela está na presença do artista, na ação. Então, eu acho que como estratégia pode ser que para um número grande de artistas seja mais rápido, mais fácil de pesquisa, até porque se você não tem muita verba e incentivo de pesquisa, você vai pesquisar com o que está à mão e às vezes só tem o corpo à mão. Sim. Né? No meu caso, a performance sempre apareceu porque eu venho do teatro e das artes visuais, eu já fiquei misturado. Sim. Então, assim, o corpo sempre foi uma questão importante. O meu corpo, a minha presença, o meu estar. E eu gosto especialmente de trabalhar com uma performance que eu possa estimular a interação com outros corpos também. Eu penso que uma performance que ela sempre caminha para uma interação coletiva, que ela possa ser multiplicada e vivenciada, vai um caminho da vivência também, me interessa muito, das camadas de tempo que vão se acumulando, de você estar com uma pessoa, o tempo que aquele olhar vai se transformando, tem muito disso. Olha, como a gente estava falando, como tema, e como atenção, não é só um tema, ele ganhou a atenção dos críticos, dos pesquisadores, as instituições começaram a perceber esses trabalhos de arquivo, então isso também estimulou para que os trabalhos de artistas que estavam pesquisando isso ganhassem visibilidade de alguma maneira. E no caso do Brasil parece também que é uma necessidade, né? Uma estratégia de urgência, de revisão da própria história, de possibilidade de entrar em contato com esses arquivos que vão desaparecendo na nossa história, né? Que as máquinas de apagamento que a gente tem na instituição, ela vai tirando essas camadas históricas e o artista pode ser a pessoa que possa desencavar, tocar em feridas, de maneiras, por diferentes lugares ele pode chegar em pontos que sejam universais, né? Que se liguem à história como uma coisa maior daquele povo. O Brasil, ela está ajudando. Assim, o fato do negro como tema ter entrado no debate e a questão da produção identificada, a questão racial ganhar contornos críticos mais fortes, mais sérios, eu acho que ajudou. No campo da arte, essa mesma resistência é um arquivo cultural do Brasil, a história do negro, né? E ao mesmo tempo, muitas ações afirmativas da comunidade negra estimularam jovens negros a se nomearem artistas negros, né? Então trabalharem seus trabalhos com esses temas. Que tem até uma exposição em São Paulo nesse momento do Brasil. Exatamente, tem um Museu do Homem Negro agora em São Paulo também. Não só um museu de homem, não, agora tem um Museu do Negro. Ah, isso eu não conheço. É recente. Okay. É o Museu do Negro em São Paulo também. Isso tentando fazer um pouco dessa história, dessa mão negra na arte, que a gente sabe que ela existe desde que o Brasil existe. Existia algum artista negro ou de outras de etnias de misturas, né? O Aleijadinho, e antes dele alguns, e depois dele outros. Isso aumenta. Mas a temática negra, ela tem ganhado espaço, né? Eu sou negro, mestiço, da mistura dos meus pais. Meu avô era filho de escravo, trabalhou numa fazenda no interior de Minas, zona da Mata Mineira. Minha avó era mistura de português com índia, então, mas eu tenho a responsabilidade da cultura negra, mas o meu trabalho não se fecha nesse tema, porque não é realmente uma questão que eu me sinta habilitado para explorar no sentido da propriedade, porque eu não tenho
eu sou mestiço, às vezes eu fico sem lugar também. Mas eu acho bonito que isso está aparecendo com força, né? Porque tem muitos resgates históricos da história familiar, tem resgates e tem obras que vão além de serem só resgate histórico, né? Elas conseguem trazer coisas além além do óbvio, né? Da informação óbvia sobre uma pesquisa sobre o negro. Né, consegue transcender, eu acho isso muito bom. Porque eu achei interessante, eu não conhecia, eu visitei na semana passada, foi o Jardim Suspenso do Volante. Ah, sim. Eu achei muito, eu não sabia daquela história. E ali os espaços, esses espaços têm aparecido, né, os espaços históricos do negro. Sim. Tem também a parte que foi escavada, que descobriram os cemitérios. Sim. Então, e que na verdade era o maior porto de escravos do Brasil. Ou seja, por aqui passaram mais de 70% dos escravos que vieram, chegavam aqui primeiro. Então isso é um dado que é impressionante para um país do tamanho do Brasil, com 500 anos, não tenha entendido a sua história, né? Isso é que é impressionante. Até porque na atual visão do Brasil a gente continua com as instituições públicas e políticas trabalhando para que as coisas sejam esquecidas e não pensadas criticamente, né? A informação não interessa ser difundida, né? O interessante é o governo atual, ele desarticulou toda a situação da educação, tirou a arte do currículo educacional. Ou seja, você já cria... A primeira reforma feita foi a reforma na educação. Então você já está educando um povo de maneira que ele não pense quem ele é, né? Então acho que o artista que está antenado com isso, como eu sou professor, a educação me interessa. E por isso que eu acho que o meu trabalho envolve muita participação, porque acho que tem a ver, a interação tem a ver com isso. E aí é uma coisa que me chama a atenção. Mas aí que vem essa questão da educação. O público em si, vamos dizer, o público de arte, que é o público que produz arte, ele também consome. Sim. Mas ele é uma classe limitada, pequena, são estudantes de artes, artistas e pequenos admiradores. O grande público de mídia, ele não é levado nem informado a conhecer propriamente. Então, os espaços são negados, né? Eles existem, estão abertos, mas eles não são indicados. Porque eu acho uma pena. A nossa sociedade não criou essa cultura de buscar conhecimento. Agora, em Minas tem... Uma exposição muito grande, ela só existe no centro da cidade, ela não vai à periferia. Então, mesmo que existem iniciativas, tem galpão de arte contemporânea no Rio de Janeiro que fica na Maré, dentro de uma favela do Rio. Isso já é um deslocamento importante de eixo, para que haja uma experiência contemporânea de uma produção crítica fora da zona de conforto, né, da cidade. Mas ainda são iniciativas pequenas já. Realmente o nome Arte Brasileira seria o artista que é brasileiro e que a arte brasileira seria produzida dentro do Brasil. Porque se o meu filho nasce na França, ele vai ser francês, né? Não é? Se fosse um filho genético, um parto... Segundo passaporte, no território ele seria francês, não brasileiro, mas descendente de brasileiro. Então, se o artista está fazendo aqui, a arte seria brasileira. Mas, assim, como um tema, eu não sei, porque eu acho que o interessante da arte é que ele escape dos temas também, né? E que um problema brasileiro, ele possa ser um problema comum a muitas questões, que ele possa ser compreendido pela imagem, não com tanta explicação, né? Pela própria produção daquela arte. Então, a gente pode dizer que os artistas brasileiros podem ter um perfil de alguma atividade diferente de outros artistas dos latinos, dos mexicanos, mas eu não sei realmente. Eu acho que deve existir um lugar que alguém identifique, mas eu, por estar dentro do Brasil, mesmo vendo trabalhos externos, eu não consigo ver uma arte inglesa, uma arte americana. A gente vê quando é pop art, né? Se for uma arte contemporânea agora, você já não acha que é arte americana, não sei. Eu acho que o território escapa. Acho que a arte tenta escapar de ficar fechada num território.
E aí acaba dificultando essa classificação. Assim.